Olá, vamos comigo a partir de agora no Devocional 2024? Hoje vamos falar sobre Isaías, capítulo 40, 41 e 42, com muitos ensinamentos neste devocional que está indo de Gênesis a Apocalipse durante todo esse ano. Quer aprender sobre as Sagradas Escrituras? Então, venha comigo a partir de agora. O que me chamou a atenção foram alguns pontos como mensagem para quem está cansado, espiritual, histórica e cristológica, e ele morreu por você. Vamos aprender? No livro de Isaías, no capítulo 40, no versículo 6 a 8, diz assim: uma voz diz, clama, e alguém pergunta, que hei de clamar? Toda a carne é erva, toda sua glória como a flor da erva. Seca-se a erva, caem as flores, soprando nelas o hálito do Senhor. Na verdade, o povo é erva, seca-se a erva e cai a sua flor. Mas a palavra de nosso Deus permanece eternamente. Essa voz é a mensagem do Evangelho, que é anunciada, nos fazendo refletir sobre sermos pó. Devemos viver com a consciência que, se estamos pautados na palavra de Deus, permaneceremos eternamente com Deus. Porque se a palavra de Deus permanece para sempre, se estamos na palavra, também permaneceremos. No versículo 12 ao 18 e no versículo 26, nós vemos uma extensão de versículos falando sobre a majestade, a grandeza, a soberania de Deus. Dizendo assim, por exemplo: quem na concha de sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Quem guiou o Espírito do Senhor? Ou como seu conselheiro o ensinou? Com quem tomou ele conselho para que lhe desse compreensão? Quem o instruiu na vereda do juízo? Lhe ensinou sabedoria e lhe mostrou o caminho de entendimento. Eis que as nações são consideradas por ele como um pingo que cai de um balde, e como um grão de pó na balança. As ilhas são como pó fino que se levanta. Nem todo o Líbano basta para queimar, nem os seus animais para o holocausto. Todas as nações são perante ele como coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada, como um vácuo. Com quem comparareis a Deus? Ou que coisa semelhante confrontareis com ele? Que maravilha, né? Deus é infinitamente grande e a sua grandeza se revela a nós de uma forma tão profunda e individual que nos faz cada vez mais desejá-lo. E ao pensarmos no seu poder e majestade, vemos o quão insignificantes são os nossos problemas e adversidades. No versículo 26 diz assim: levantai ao alto os olhos e vede, quem criou estas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e forte em poder, nenhuma só vem a faltar. Ao olharmos para a natureza, vemos o quão Deus é cuidadoso, detalhista e carinhoso. Embora tudo isso encha nossos olhos, nós não podemos esquecer que o Senhor Jesus não morreu pela árvore, não morreu pelo mar, não morreu pelas estrelas, mas ele morreu por você, por cada um de nós. Você é muito especial. Não esqueça disso. Lá no versículo 29 ao 31, a palavra de Deus diz assim:
faz forte ao cansado e multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exausto caem. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem como asas, como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Eu quero dizer para você que está cansado, com as suas forças se esvaindo, espere em Deus. Esperar em Deus significa confiar e ter paciência. A confiança importa em ter fé no poder libertador de Deus, bem como na sua fidelidade em guardar as suas promessas. Esperar no Senhor também implica paciência para aguardar essas promessas, uma vez que Ele opera no tempo por Ele estabelecido. No capítulo 41, no versículo 9 ao 11, ele diz assim para todos nós: Tu, a quem tomei das extremidades da terra e chamei dos seus cantos mais remotos, e a quem disse: Tu és o meu servo, eu te escolhi e não te rejeitei. Não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Eis que envergonhados e confundidos serão todos os que estão indignados contra ti. Serão reduzidos a nada, e os que contendem contigo perecerão. Deus te escolheu para a sua vida servir a Ele como instrumento de sua glória neste mundo. Através de sua vida, as pessoas saberão que Ele é Deus. Ele não nos rejeita. Somos o seu canal neste mundo. Ele é contigo. Não se atemorize diante das pressões. Ele te fortalece, Ele te ajuda nos momentos mais difíceis. Aqueles que se levantam contra você serão envergonhados e não entenderão como que o seu livramento aconteceu. Pode ter certeza disso. No versículo 18 deste capítulo 41, diz assim: Abrirei rios nos altos desnudos e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em açudes de águas e a terra seca em mananciais. Nós devemos examinar essas profecias que eu li aqui de 3 maneiras: espiritual, histórica e cristológica. No âmbito espiritual, Deus ele transforma um coração seco em fonte a jorrar para a vida eterna. Você pode, inclusive, ler isso no livro de João, capítulo 4, versículo 14. Jesus fala sobre isso. No âmbito histórico, achamos um cumprimento parcial na volta de Israel à sua terra depois do cativeiro na Babilônia. Anos de deserto que tornaram-se em um manancial. E da forma cristológica, nós entendemos por Deus regularmente empregar figuras assim em referência ao reino futuro em Cristo, no qual o mundo inteiro será transformado. Fala-se mais sobre isso em Isaías 35, versículos 6 e 7. Nós já falamos e passamos por esse capítulo. No capítulo 42, no versículo 1, fala a seguinte palavra: Eis aqui o meu servo, a quem sustenho, o meu escolhido, a quem a minha alma se compraz. Pus sobre ele o meu espírito, e ele promulgará o direito para os gentios. Esse servo fisicamente poderia estar se referindo a Ciro,
Ciro foi um rei e ele, naquela ocasião, ele iria redimir o povo de Deus, libertá-los e restaurar a sua pátria. Espiritualmente, se referia a Jesus. Aliás, quando foi batizado, o Senhor Jesus, ele ouviu uma voz divina que fazia alusão a esse texto de Isaías, que dizia: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo." Mateus capítulo 3, versículo 17, você vê isso. E pelo Espírito Santo, em nós. Nós nos tornamos seus servos onde vivemos e com quem convivemos, levando o direito da salvação. E para terminar, o versículo 6 e 7 me chamou a atenção quando diz: "Eu, Senhor, te chamei em justiça, tomar-te-ei pela mão e te guardarei, e te farei mediador da aliança com o povo e luz para os gentios, para abrires os olhos aos cegos, para tirares da prisão o cativo e do cárcere os que jazem em trevas." O Senhor Jesus escolheria tanto os gentios quanto os judeus. Gentios eram todos aqueles que não faziam parte dos judeus, de Israel. E todos eles seriam acolhidos por Jesus na família de Deus, mediante a sua expiação sacrificial. Jesus Cristo, que morreu pelos pecados de toda a humanidade, cumpriu o propósito de Deus: alcançar o mundo inteiro por meio do seu povo escolhido e do Messias prometido. Você pode ter a confirmação destas palavras no livro de Isaías 60, no versículo 1 ao 14. Logo, logo, nós vamos chegar neste capítulo. Se foi para você esse devocional de hoje especial, então compartilhe no seu story, nas suas redes sociais, nas suas listas de transmissão, e não esqueça de deixar o seu comentário e também o seu like. Você é especial para Deus. Até amanhã.